Continuando a segunda parte do Karakanchas e Yogas Planetários, na primeira parte nós falamos sobre a conjunção Sol e Rahu. Não ficou claro nessa primeira parte se um dos dois seria o Atma Karaka, né? Ou se o Atma Karaka tem que ser um terceiro planeta ali. Mas isso aí nós vamos ter que descobrir na prática, né? Mas agora o Parashara, nessa segunda parte, está falando sobre o Karakancha, e se você tiver Ketu no Karakancha, com certeza Ketu não pode ser Atma Karaka. Então, Ketu não é, ele vai estar ali em conjunção ao Atma Karaka no Navanja. Tá? Então, o que vai acontecer se você tiver Ketu em conjunção ao Atma Karaka no Navanja? Aspectado por maléfico, o nativo vai sofrer corte na orelha e terá enfermidade relacionada à orelha. Tá? Então, veja aí, é um assunto muito, assim, enigmático, né? Um texto, assim, um pouco enigmático. Todos os textos antigos de Parashara, de Jaimini, são muito enigmáticos, né? Então, vamos analisar um pouquinho com calma por que seria na orelha. Alguém poderia inventar, não diria inventar, mas poderia associar, aqui tu está associado à orelha. Eu não sei se existe essa associação direta, tá? Mas Queto, nós sabemos que é um planeta associado à espiritualidade, ao aprendizado espiritual, né? E ao desapego, não só o aprendizado intelectual, mas também profundo e interno e prático. Ou seja, uma pessoa que tenha o Ketu em qualquer casa, essa casa ela vai sofrer grandes transformações que vão provocar um crescimento espiritual para a pessoa. Tá? Então, essa casa, quando eu digo, é os assuntos indicados pela casa. Né? Então, vamos lá. Se Ketu está associado ao aprendizado espiritual, qual é a relação dele com a orelha? Né? A orelha é uma parte assim, externa do nosso corpo que nos permite ouvir, né? Ela não é a orelha que nos permite ouvir, mas é a parte conectada ao órgão de audição, ao ouvido, né? Então, tem um simbolismo aí, né? O Keto, ele indica a necessidade de ouvir o ensinamento espiritual, né? E o Keto, se ele estiver com aspecto de maléficos, significa que você, no passado, não esteve atento, ouvindo esse ensinamento. Então, por conta disso, existe um simbolismo, né, nessa encarnação de haver algum dano à orelha, mas veja bem, isso aí é uma interpretação para os tempos antigos, não quer dizer que hoje vai acontecer exatamente dessa mesma forma, tá? Então, é só uma análise assim, simbólica. Não estou dizendo que isso vai acontecer com todo mundo que tiver quieto no Karakancha e tiver aspectado por maléfico, porque a interpretação é para aquela época. Hoje pode funcionar de forma diferente ou ligeiramente diferente. Tá? Então, aspecto de maléfico sobre o Ketu no Karakancha, a pessoa não ouviu ou não esteve atenta aos ensinamentos espirituais no passado. Então, ela pode ter consequências. O cortar a orelha ou ter enfermidade na orelha são as consequências que pode ser
diversas, podem ser diversas, né? Por exemplo, a pessoa pode ter um problema no trânsito, vamos supor que essa conjunção aí esteja na terceira casa, né? Ou pode ter um problema na família, se estiver na casa 2, mas não vamos ficar elaborando possibilidades aqui, vamos continuar. Se Quetu recebe aspecto de Vênus, o nativo pode entrar numa ordem religiosa. Tá? Aspecto de Vênus. Vênus é o planeta do amor. Né? E veja bem, Quetu é o planeta que representa a espiritualidade mais avançada. Recebendo um aspecto de um benéfico como Vênus, significa que a pessoa esteve atenta e seguindo o caminho espiritual mais avançado da melhor forma possível e ainda colocando o seu amor. Né? E aqui, o entrar numa ordem religiosa quer dizer a pessoa tem um desapego e a vontade tão grande espiritual que ela quer abandonar o mundo. Né? Então, veja, não quer dizer que todo mundo que tiver Quetu e Vênus no Caracancha vai largar a vida mundana e vai sair numa ordem monástica, porque isso era para uma época antiga. No tempo atual, se você nasce na cidade, isso não vai acontecer desse jeito. Vai ter um monte de pessoas com Vênus e Quetu no Caracancha que não vai seguir ordem religiosa, mas quer dizer que a pessoa tem um coração cheio de amor dedicado ao bem, né? Não digo nem espiritualidade, porque a pessoa pode nem querer saber muito de coisa religiosa. Aqui no Ocidente isso acontece o tempo todo, mas não quer dizer que a pessoa não seja boa, não tenha muito amor para dar, né? Então, a gente tem que separar isso tudo. Veja como o texto antigo ele tem que ser redescoberto, né? Então, vamos continuar. Se Mercúrio e Saturno fazem aspecto a Quetu no Caracancha, botei um Kaká de Caracancha, o nativo não terá forças. Tá? Então, veja, Saturno é um planeta que representa os músculos na astrologia védica. E Mercúrio é um planeta que tem a ver com o sistema nervoso, né? Entre eles, o sistema nervoso. E Quetu é o planeta do desapego e da doação. Ou seja, tudo que entra em contato com Quetu perde um pouco a sua estrutura, porque Quetu é regente de peixes, que é o 12º signo ou a 12ª casa do zodíaco universal ou do Kala Purusha. Então, Quetu está jogando a sua ação de desmaterialização das energias de Mercúrio e de Saturno. Ou seja, os músculos vão perder força e o sistema nervoso também. Mercúrio e Quetu no Caracancha, fazendo aspecto com Caracancha, eles acabam perdendo. Né? Então, veja a influência do Quetu. Mas, novamente, a gente não pode pegar isso literalmente. Tá? Eu estou só redesenhando essa combinação, esse yoga. Tá? A gente, para poder esclarecer isso perfeitamente, a gente vai precisar de vários exemplos de horas estudando essa combinação Mercúrio e Saturno sobre o Quetu no Caracancha. Tá? Mas vamos para o seguinte: se Mercúrio e Vênus fazem aspecto, o nativo será filho de mulher escrava. Aí está filha, né? Filho de mulher escrava ou de mulher que casou previamente. Tá? Novamente, é uma interpretação dos tempos antigos. Mas Vênus é um planeta associado ao sêmen,
força procriadora. E Mercúrio é o sistema nervoso, como a gente viu. O sistema nervoso dá a ideia de quê? De conexão com as informações que nós recebemos dos sentidos, né? Nós só recebemos dos sentidos a sensação de tato porque tem um sistema nervoso para poder trazer essa informação para o cérebro. Então, todos os sentidos dependem de Mercúrio para transmitir essa informação para o cérebro, né? Tá? Então, em Vênus tem a força procriativa. E Mercúrio tem a capacidade de comunicação da informação. Tá? Então, aqui está sugerindo que a pessoa tenha alguma disfunção nessa força procriativa, ou seja, vindo através da mãe ou do pai, né, que fala só a mãe, né, mas vindo dos pais, porque ele não vai ser filho da mãe sem o pai, né? Ou seja, pode até o pai estar ausente, mas precisou ter o pai, né? Então, ele fala aqui filho de mulher escrava, né? Então, está dando a entender que Vênus também teria uma certa associação com a mãe, né? Tá? Mas, novamente, Mercúrio e Vênus são dois planetas de natureza Rajas Guna. Rajas é uma espécie de vibração conectada ao desejo, né? Mercúrio e Vênus juntos, associados a alguma coisa, indicam uma energia de desejo intenso, desejo sensual e desejo pelo dinheiro, né? Só que entrando em contato com Queto, no Caracancha. Aí o que está acontecendo com Mercúrio e Vênus? Perdem energia o poder magnético de Rajas Guna, né? Ou seja, a pessoa é escravo quer dizer, escravo é uma pessoa que está numa posição subalterna. Nos tempos antigos era uma pessoa dominada, mas nos tempos atuais uma pessoa de classe inferior, ou seja, que tem pouco recurso financeiro, né? Então, aqui ele está mostrando que a influência do Rajas Guna ficou prejudicada. Tá? Então, para explicar mais detalhes sobre isso, novamente, a gente precisaria de horas, né? E esse vídeo já está sendo um pouco longo. Tá? Então, mas para quem tiver as noções básicas de gunas e de cada planeta, vai entender bem. Tá? Com o aspecto de Saturno, o nativo fará penitências ou será um servente ou um pseudo-renunciante. Tá? Então, veja, Saturno atuando sobre Queto, né? Saturno é o planeta do trabalho, da força trabalhadora, né? Está recebendo a influência de Queto, está aspectando o Caracancha com Queto. Então, essa pessoa, ela aqui diz que vai fazer penitências, quer dizer, é uma pessoa que vai tentar buscar uma resposta, um tipo de solução pela prática espiritual, religiosa, que penitência é uma prática religiosa na Índia. Ou então será um servente, ou seja, Saturno já é indicador da classe trabalhadora mais baixa. Aí, atuando sobre o Queto, ou seja, a pessoa fica com a sorte ainda mais prejudicada, ou seja, ela fica na classe inferior mesmo. Né? E ele pode ser até um renunciante, mas aqui mostra que não vai ser um renunciante verdadeiro, né? Ou seja, vai ser uma pessoa com motivação elevada, mas uma motivação mais grosseira, uma motivação de, por exemplo, nos tempos antigos era comum as pessoas irem para os mosteiros para buscar segurança, porque
havia inquisição, havia muitas pestes, muita coisa, tornando a vida muito perigosa. E eles indo para o mosteiro, ia ter trabalho, mas ia ter também alimentação, estudo, tempo para meditar. A pessoa não ia ter a possibilidade de se casar, mas às vezes até dentro do mosteiro tem alguma coisa rolando lá dentro. Então, veja, aqui mostra que a pessoa vai ser renunciante, mas ela não vai com um propósito mais elevado. Por isso que ele chama pseudo-renunciante. Tá? E aqui ele está mostrando que a associação Queto e Saturno tem essa natureza. Então, veja que nesse segundo yoga planetário, ele está falando de várias combinações, né? E aí o próximo, Vênus e Sol no Caracancha, o nativo servirá ao rei, né? Então, eu não vou me estender, eu já me estendi muito nesse vídeo, né? Mas para vocês terem uma noção de como que é o ensinamento de Parashara, ele vai dando dicas aqui, você tem que minerar o conhecimento.